Vamos lá então dar início a mais uma série de vídeos onde a gente vai falar sobre avaliação da marcha, né? E são divididos em três vídeos. O primeiro vídeo a gente vai falar sobre termos gerais na avaliação da marcha. O segundo vídeo a gente vai falar sobre as fases da marcha. E no terceiro vídeo a marcha patológica e alguns exercícios de concurso sobre o tema avaliação da marcha. Tá? A ideia não é dar um curso de avaliação de marcha ou de marcha, mas a ideia é passar os termos mais comuns que caem nos diversos concursos. Então primeiro a gente começa com a definição de marcha. Marcha é uma sequência repetitiva. De movimentos dos membros inferiores que move o corpo para frente enquanto simultaneamente mantém a estabilidade no apoio. Então, a grande complexidade da marcha está nessa dualidade entre movimento e estabilidade, né? Se tem duas coisas que não combinam muito bem, é movimento e estabilidade. A marcha, então, é uma sequência repetitiva de movimentos para frente, enquanto se mantém a estabilidade no apoio, né? A estabilidade do corpo. Senão, aquela marcha vai levar o indivíduo à queda, né? Na marcha, um membro atua como um suporte móvel em contato com o solo, enquanto o membro contralateral avança no ar. Essas são as duas fases que a gente vai entrar em detalhe na próxima aula, as duas fases da marcha, que é a fase de apoio e a fase de balanceio, né? Então o que ele está dizendo aqui nesse conceito é que um membro atua como suporte móvel em contato com o solo. Então esse primeiro membro ele está na fase de apoio, enquanto o outro membro contralateral avança no ar. Então ele está na fase de balanceio, tá? O conjunto de movimentos corporais se repetem de forma cíclica e os membros invertem os seus papéis a cada passo. Então, se o membro direito estava na fase de apoio, o membro esquerdo estará na fase de balanceio. Tá certo? E a marcha, por ser uma sequência repetitiva de movimentos, eles vão se repetir de forma cíclica, de tal forma que o direito passa a estar numa fase de balanceio, enquanto o esquerdo passa a estar numa fase de apoio, tá? E vai alternando essa fase de apoio e fase de balanceio ao longo dessa sequência repetitiva de movimentos dos membros inferiores. Então essa é a definição de marcha, né? A definição do livro da Perry, de 1995. Essa é a definição de marcha que abrange conceitos importantes e suficientes para esse tópico. Algumas terminologias da marcha que são importantes. Primeiro o apoio, né? O apoio unipodal e o apoio bipodal. O apoio unipodal, apenas um pé, né? Ou apenas um membro está apoiado, melhor um membro, né? Apenas um membro está apoiado. E bipodal, os dois membros estão apoiados, né? A marcha tem uma particularidade em relação à corrida, né? A marcha ela tem o apoio bipodal em duas fases, em dois momentos, em que os dois membros estão apoiados. O que diferencia da corrida, né? As fases são as mesmas, né? Você tem uma fase do apoio e do balanceio, mas nunca você tem um apoio bipodal na marcha, na corrida, diferente da marcha, tá? Na marcha você tem o apoio dos dois membros, a gente vai comentar isso no próximo vídeo, dos dois membros ao mesmo tempo durante as fases. Outra terminologia importante são as fases, né, da marcha, que a gente já comentou, a fase de apoio e a fase de balanço, né, ou balanceio.
dois passos, direita e esquerda, que é igual a uma passada, que é igual a um ciclo de marcha. Vamos falar isso um pouquinho mais na frente. O comprimento do passo também é uma terminologia da marcha importante. O comprimento da passada, né? Então isso aqui é muito comum em provas, né? O passo ele é diferente da passada, a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Aí você tem a largura do passo, a duração do passo e a duração da passada, tá? Espera só mais um pouquinho que a gente vai entrar nesse conceito aí do que é passo e do que é passada. Mecanismos básicos no processo de análise da marcha. Você tem a cinemática e a cinética. O que a cinemática faz? Ela descreve os padrões de movimento sem considerar as forças envolvidas na produção de tal movimento, né? Então a cinética é que fala sobre as forças, né? São utilizadas para determinar as forças envolvidas na marcha. A cinemática está mais envolvida com a descrição dos padrões de movimento, tá? O controle motor é extremamente importante nesse processo de análise da marcha, e a diferença entre uma marcha normal e uma marcha patológica, em função das diversas fases, é que vão caracterizar um determinado tipo de marcha, característica de um determinado tipo de patologia, tá? Na análise dessa marcha patológica, que é o terceiro vídeo, em que a gente vai falar especificamente da marcha patológica e de quais as principais marchas patológicas que caem nas provas de concurso. A cinemática linear, que primeiro o conceito de que é movimento linear, né? O movimento em linha reta, né? É chamado de movimento linear ou movimento de translação. Então a cinemática, que avalia os padrões de movimento, tem como algumas medidas lineares importantes, que são essas aqui, ó. Duração das fases de apoio e balanço, né? Então você tem duas fases na marcha. Então, numa medida linear, né? numa avaliação cinemática da marcha, eu posso avaliar a duração da fase de apoio e da fase de balanço. Uma outra medida linear importante seria a medida de comprimento do passo, a medida de comprimento da passada, a cadência. O que seria a cadência? O número de passos que o sujeito dá por minuto. Isso dá a cadência, diferente da velocidade da marcha. A velocidade é o quanto, né, se gasta num determinado segundo, se for a velocidade em metros por segundo, quantos metros o sujeito percorre em um segundo. Isso dá a velocidade da marcha. Esse parâmetro velocidade da marcha é extremamente importante, né? Parâmetros que falam sobre... Existem alguns autores que chamam a velocidade da marcha de sexto sinal vital, né? Em diversas situações você pode avaliar a velocidade da marcha e através dos parâmetros de normalidade dessa velocidade da marcha dizer, por exemplo, se o sujeito tem um risco de queda aumentado ou não, né? Se ele tem, por exemplo, no teste de caminhada de 6 minutos, muito usado na reabilitação pulmonar, tá? A gente tem como calcular a velocidade da marcha durante a realização desse teste. E essa velocidade da marcha te dá, para determinados grupos de doença, por exemplo, pacientes com DPOC, qual o valor esperado em função da faixa etária, em função de características antropométricas, idade, qual o número, qual o valor, qual o tempo, qual o deslocamento que esse sujeito teria que estar fazendo, né? E aí eu avalio se ele está mal condicionado ou mal preparado em função desse teste, ou ele está melhor preparado, né? E aí você pode usar esse parâmetro para uma avaliação futura para ver se o seu processo de reabilitação está dando resultado, certo? A velocidade da marcha também é um parâmetro da cinemática linear, né? Uma medida linear importante. E por último, a largura do passo, né? Então eu tenho o comprimento do passo,
Então eu tenho o comprimento do passo, tá? Que é diferente da largura do passo, que é, né, como eu disse, uma característica, uma medida linear importante. Então são algumas dessas medidas que vão aparecer em algumas questões. A gente vai mostrar no terceiro vídeo dessa série de vídeos da análise de marcha. Na análise de marcha, a função do sistema nervoso é basicamente manter o equilíbrio dinâmico. Lembra? Na definição de marcha, a marcha é movimentos repetitivos. Repetitivos de membros inferiores, né? E mais associação da estabilidade do tronco. Eu até disse, né, da dualidade entre movimento e estabilidade que está presente na marcha. Então, a função do sistema nervoso é manter esse equilíbrio dinâmico, controlando o CM. O que é o CM? É o centro de massa. Então, ele vai controlar o centro de massa sob a ação da força gravitacional. Então, sob a ação da força gravitacional, o sistema nervoso central vai manter o equilíbrio dinâmico controlando a trajetória desse centro de massa. Então, no estudo do centro de massa, parâmetros importantes que eu vou avaliar é equilíbrio, a eficácia do movimento e o gasto energético. A gente vai ver que quanto maior a oscilação do centro de massa, né, a oscilação do centro de massa, quanto maior a oscilação do centro de massa, maior também vai ser o gasto energético, por exemplo. Tá? Então, na avaliação do estudo do centro de massa, algumas informações podem ser obtidas aí. Fatores fisiológicos e biomecânicos que afetam a dinâmica da marcha, né? Então, quais são os fatores fisiológicos e biomecânicos que afetam a dinâmica da marcha, que alteram a marcha, que leva o sujeito a desenvolver uma marcha patológica, tá? O primeiro fator é o controle neural, né? Então, o controle do sistema nervoso central sobre o corpo e sobre os movimentos, ele pode afetar os parâmetros da marcha, né? Ele pode afetar a dinâmica da marcha. Então, o controle neural, uma alteração no controle neural, pode levar a uma alteração na marcha. Por exemplo, sujeito com uma doença de Parkinson, por exemplo. Ele tem uma alteração no controle neural que leva a uma determinada alteração na dinâmica da marcha, né, e leva a uma marcha característica do doente de Parkinson. Um outro fator também que interfere é a função muscular, né? Uma diminuição na força muscular leva a uma alteração na dinâmica da marcha. Restrições físicas, né? Restrições físicas e fadiga, diminuição na capacidade cardiorrespiratória, né? Cardiorrespiratória, igual eu disse, um paciente, por exemplo, que tem uma doença cardíaca ou uma doença pulmonar, DPLC, por exemplo, tem uma restrição na dinâmica da marcha, tem uma alteração na dinâmica da marcha em função de restrições físicas mesmo, restrições de condicionamento cardiorrespiratório. Fadiga, o cansaço, pode levar também a essas alterações, a afetar a dinâmica da marcha. Alterações sensório-motoras, tem algumas alterações sensório-motoras que levam a uma alteração na dinâmica da marcha. Então, um descontrole na fase de apoio, por exemplo, então o paciente apoia o membro de uma força mais exagerada, a gente vai ver que tipo de marcha é isso, também pode influenciar na variabilidade da caminhada ou na dinâmica da marcha. Parâmetro clínico para avaliação de mobilidade, risco de queda e respostas a intervenções terapêuticas, você pode ter esses parâmetros no intuito de avaliar, né, mobilidade, risco de queda e resposta à sua terapêutica em relação à alteração que você detectou inicialmente daquela marcha patológica, tá? Então esses são fatores então que interferem na dinâmica, que afetam a dinâmica da marcha.
Aí aqui é aquela representação, né, aquela terminologia importante que eu falei, passo, passada, que são diferentes, comprimento do passo e comprimento da passada. O que é o passo? O passo é o contato do pé seguido do contato do pé contralateral. Então, por exemplo, aqui eu tenho o pé esquerdo, aqui eu tenho o pé direito. A distância do contato do pé esquerdo até a distância do contato do pé direito, isso me dá o passo, né? Ou então me dá o comprimento do passo. Agora, o intervalo entre dois contatos sequenciais do mesmo pé, isso é importante, do mesmo pé, do esquerdo para o esquerdo. Então, essa distância até essa distância aqui, eu tenho a passada, né? Eu tenho ou o comprimento, essa distância aqui me dá o comprimento da passada, né? A passada é o intervalo que vai entre dois contatos sequenciais do mesmo pé, e o passo é o contato do pé seguido do contato do pé contralateral. Então, o passo é de um pé em relação ao contralateral. E a passada é o pé em relação ao mesmo pé, ou pé ipsilateral. Tá? Então, isso é o passo e a passada. A distância do passo é o comprimento do passo, e a distância da passada é o comprimento da passada. Tá certo? Então, aí a gente tem uma questão de 2017, questão 24 da concurso de 2017, que fala sobre, na avaliação da marcha, as distâncias compreendidas entre um ponto de contato do calcanhar de um membro até o ponto de contato do calcanhar do mesmo membro, olha só, do mesmo membro. O que isso vai te mostrar? O ponto de contato do calcanhar de um membro até o ponto de contato do calcanhar do mesmo membro vai te falar sobre a passada, tá? E o ponto de contato do calcanhar de um membro até o ponto do contato do calcanhar do membro oposto denomina-se respectivamente. O segundo eu estou falando de passo. Então a resposta certa é letra C, o comprimento da passada e o comprimento do passo. Tá? Então o que ele está falando aí é isso. O que ele está falando é isso. Então, o ponto de contato do calcanhar de um membro até o ponto de contato do calcanhar do mesmo membro, estou diante de uma passada. Quando é ponto de calcanhar do calcanhar de um membro até o ponto do calcanhar do membro oposto, aí eu estou diante do passo. Essa distância é o comprimento da passada e o comprimento do passo. Então, a resposta certa é a letra C. Tá joia? Então é isso, o primeiro vídeo, rapidamente, né, as terminologias mais importantes. No próximo vídeo a gente vai falar sobre as fases, né, detalhar um pouquinho mais sobre fase de apoio e fase de balanceio, e quais são as subfases dessas duas fases de apoio. Tá? E o terceiro vídeo a gente vai falar sobre marcha patológica e outras questões a respeito de avaliação da marcha. Tá certo? Se você gostou, deixa o seu joinha aí, inscreva-se no canal e divulgue o nosso trabalho aí. Um abraço e até o próximo vídeo.